Então vamos dar início ao nosso curso de eletromagnetismo. Essa primeira parte do curso simplesmente é da parte da introdução matemática, né? Onde a gente vai ver todas as ferramentas matemáticas necessárias para o nosso curso. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre escalar. Para a gente aqui escalar, ele vai significar simplesmente uma grandeza que é representada unicamente por um número real. Né? Alguns exemplos que a gente tem de escalares são o volume, né, de um sólido. Que mais? A massa de uma partícula, a carga elétrica de uma partícula, corrente elétrica, potencial elétrico, etc., né? Então, todos esses aqui são exemplos de escalares, ou seja, grandezas que são representadas simplesmente por um número real. Mas a gente vai precisar também falar de grandezas que são grandezas vetoriais. E o que é um vetor? Um vetor, ele tem, além de um número real, uma quantidade, um módulo, uma magnitude, ele também tem uma direção e um sentido. Então ele também é um número real, né? Ele tem um certo módulo, mas ele é, né, quando a gente fala módulo, a gente está falando do valor escalar desse vetor, só que sempre positivo, né? Um valor absoluto. Então a gente tem um módulo, tem uma direção e tem o sentido. Para a gente, esse vetor aqui é aquele vetor do R3, né? Então eu posso pensar nele como uma seta no espaço tridimensional, de tal maneira que o tamanho dele é o módulo, ele tem a reta na qual ele está, qualquer reta paralela a ele, né, é a sua direção, e na reta sempre tem dois sentidos, né? Então ele pode ter um de dois sentidos. E aí a gente tem como grandezas vetoriais velocidade, uma infinidade de grandezas, né? Velocidade, aceleração, campo elétrico, campo magnético, etc. Ok? E a gente tem algumas operações, né? Todas essas coisas vocês já estudaram lá em geometria analítica, né? E em cálculo 2, né? Então, basicamente, álgebra vetorial e análise vetorial que a gente está vendo por enquanto. E aí vocês já estudaram lá uma das operações, que é o produto escalar. O produto escalar é o produto entre dois vetores
que resulta no escalar. Ele é definido da seguinte maneira: se eu tenho um vetor A escalar B, isso é igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vou representar assim, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se eu tenho dois vetores aqui, A e B, eu tenho um ângulo θ entre eles. Então, o produto escalar é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O produto escalar ele é comutativo, né? Porque como eu posso trocar a posição desses dois aqui, ó, isso seria B escalar A. Então quer dizer que A escalar B é igual a B escalar A. Ou seja, o produto escalar ele é comutativo. O que o produto escalar significa, né? Se a gente for observar a definição, se eu tenho aqui um vetor A, eu tenho um vetor B, eu posso projetar o vetor B na direção do vetor A. Se eu projeto esse vetor, né, aqui com 90 graus, o que vai dar essa projeção? Essa projeção vai ser exatamente esse vetor aqui, né? Então, esse vetor aqui seria o vetor A, e isso aqui seria a projeção do B na direção de A, né? A projeção de B sobre A. Então, essa projeção de B sobre A, ela teria qual tamanho, né? Qual seria o tamanho dessa projeção? Ela mede, né, B cosseno de θ. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, θ, né, a gente sabe que cosseno de θ é o cateto adjacente, que seria essa distância aqui, pela hipotenusa, que seria o módulo de B. Então significa que essa projeção ali, ela nada mais é, ela mede o módulo de B cosseno de θ. Se eu pego essa projeção e multiplico pelo próprio tamanho de A, eu tenho o produto escalar. Então o produto escalar de A por B, ele é o que? É o produto do módulo de A pela projeção de B sobre A. Ou também poderia dizer que ele é o módulo de B vezes a projeção de A sobre B. Então, tem essas duas maneiras de interpretar aí o produto escalar, né? Ok. E se eu faço a projeção de um vetor em cima de um versor? Digamos que, por exemplo, aqui eu tenho o versor I aqui, só como exemplo, da direção X, né? Vou pegar um vetor tridimensional. E aí tem um vetor aqui que ele não está no plano, aqui digamos que seja X, Y, Z. Pronto, aqui esse é o versor J. Mas esse vetor, ó, ele tem uma componente em X, ele não está no plano Y, Z, ok? Então a gente vai ter o seguinte, esse vetor é um vetor
digamos aqui um vetor V. Qual é a projeção desse vetor V na direção x, né? A projeção dele vai ser exatamente a distância desse ponto aqui até a origem, né? Como é que eu encontro essa projeção? Simplesmente eu pego o V e faço escalar J. Só que a gente viu que o quê? Que isso é o módulo do vetor vezes a projeção de V na direção J, no caso na direção Y, né? Que tem um ângulo θ daqui para cá. Só que o módulo de um versor é igual a 1. Então significa que isso aqui é a própria projeção do V na direção Y. Então a projeção de um vetor na direção, numa certa direção, é o produto escalar do vetor pelo versor daquela direção. Ok, dando sequência, a gente tem um outro produto que vocês já estudaram, que é o produto vetorial. E o produto vetorial, ele é um vetor, né? E a gente escreve assim, digamos, posso fazer A vetorial B, e isso vai ser igual ao vetor C. E aí o que a gente tem é que, digamos que isso aqui seja o vetor A, esse aqui seja o vetor B. Então o vetor C, ele vai ser uma coisa assim, né? Para eu descobrir o sentido do vetor C, eu tenho que pegar os meus dedos aqui, né? Aqui, ó, pegar a minha mão direita, com todos os meus dedos, eu giro para cá, né? Quando eu girar com todos os meus dedos para cá, do A para o B, o meu polegar, ele vai estar para onde? O polegar vai estar apontando, o polegar da mão direita, né? Vai estar apontando aqui para cima. Então ele forma sempre 90 graus com os dois vetores, né? Então esse ângulo aqui sempre 90 graus. Uma maneira de enxergar isso também é, digamos que o A e o B estão aqui desenhados em cima da tela. Isso significa que eu vou com os meus dedos do A para o B, o C estaria saindo. Opa, aqui está entrando, desculpa, símbolo de entrando. Ele estaria saindo aí na direção do seu olho, né? Saindo da tela na direção do seu olho. Então seria uma maneira melhor de enxergar. Ora, se ele está saindo da tela perpendicularmente à tela na direção do seu olho, então quer dizer que ele forma 90 graus com A e com B, né? Então isso aqui, o C, ele sempre forma 90 graus com A e ele sempre forma 90 graus com B, ou seja, é perpendicular ao plano formado por A e B. Obviamente que se eu fizer no sentido contrário, os meus dedos vão estar para cá, né? E aí o polegar vai estar apontando para baixo. Então quer dizer que se eu fizer B escalar A, a única coisa que vai mudar é o sentido, vai ficar menos A escalar B. Vai ter a mesma direção, módulo, só vai mudar o sentido, né? Por que o módulo não é alterado? Eu já adiantei isso, mas o módulo não é alterado porque o módulo do produto vetorial, como vocês já viram, né, em geometria analítica, em cálculo 2, ele é o módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo entre os dois vetores A e B, né, que tem um ângulo θ.
Então, obviamente que ele não se eu trocar a posição desses dois aqui, vai continuar sendo o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ, não vai mudar nada, né? Porque o produto de dois números é comutativo, né? Então, a gente pode dizer que o produto vetorial ele é anticomutativo, porque ele mantém o módulo e a direção, mas ele inverte o sentido. Quando isso acontece, a gente diz que esse produto ele é anticomutativo. Bom, a gente sabe que essa fórmula aqui é a fórmula da área de um paralelogramo, né? Quando eu tenho aqui um paralelogramo, deixa eu desenhar um paralelogramo. A gente sabe que o produto de, digamos que esse tamanho aqui é A, esse tamanho aqui é B, eu vou colocar de preto aqui mesmo, A e B. A gente sabe que esse ângulo aqui é o ângulo θ. Isso significa que essa altura desse paralelogramo ele será o que? Ele será B seno de θ, né? Essa distância que seria B cosseno θ. E aí a gente tem o seguinte, esse pedacinho que está aqui, eu posso cortar e encaixar aqui, ó. Então a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. E quem é a área do retângulo? É a base vezes a altura. Então quer dizer que a área do paralelogramo ela é a base vezes a altura. Só que a base é o A. Se eu tiver um vetor aqui, ó, um vetor A, então a base é o módulo de A vezes a altura. A altura, se eu tivesse um vetor B aqui, então esse aqui seria o módulo de B seno de θ. Então aqui eu colocaria módulo de A, módulo de B vezes o seno de θ, que é exatamente o módulo de A vetorial B. Então o módulo de A vetorial B nada mais é do que a área do paralelogramo. E por fim, eu tenho o produto misto. Digamos que eu tenha um vetor A, vetorial B, escalar C. Isso daqui é um produto misto. Ele vai dar um escalar, digamos um escalar D, né? Então o produto de A vetorial B escalar C é simplesmente um número, né? Número real. Esse aqui pertence aos reais, ou seja, ele retorna o valor de um escalar. Ok, vamos tentar entender o que significa isso aí. Digamos que eu tenha um certo volume. Vou colocar aqui os eixos x, y, z para facilitar meu desenho. Você já sabe muito bem o que significa esses x, y, z. Se você
não lembrar, você tem que lembrar, né? Mas olha para o canto da sala que você está aí, né? Você vai ter o eixo x, y, z. Você olha para o canto da sala em que você está agora. E aí você tem o seguinte. Eu vou ter... vou desenhar uma figura aqui, ó, que é um prisma, tá? Percebe que o ângulo aqui não é 90 graus, né? Tá? Não é um ângulo de 90 graus. Ok? E aí eu vou copiar tudo isso de novo. Copiar aqui. E vou apagar tudo isso aqui. Isso. Eu vou botar um pouco inclinado aqui para frente. E aí a gente tem isso daqui. Isso daqui. Ok. Ok, então é isso que a gente vai ter aí, né? Esse aqui também vai estar lá para trás, ó. Até excluo. Opa. O que eu queria excluir não era isso, era isso daqui. Ok, então é isso que a gente vai ter, ó. E o volume disso daí vai depender do quê? E a gente vai ter alguns ângulos aqui, né? Eu tenho esse ângulo alfa aqui e tem esse ângulo beta. Por que é importante? Porque, ou seja, é tipo um paralelepípedo, né? Uma caixa de sapatos, é toda torta, né? O que vai acontecer é que eu vou ter aqui um vetor A, eu vou ter aqui um vetor B, forma base, e a altura aqui, ó, que vai dar a altura, é um vetor C, né? Então eu vou ter, melhor, aqui é um vetor C, desculpa. Agora, como é que você vai fazer esse cálculo? Bom, quando eu faço A vetorial B, eu tenho a área da base, né? Quem é o volume de um prisma? Isso aqui é um prisma, né? Um paralelepípedo é um prisma. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura. Ok, e o que vai ser a altura? A área da base é fácil calcular. A gente ainda fez da agorinha, né? É A vetorial B módulo de A vetorial B. É a área de um paralelepípedo. A área de um paralelogramo, desculpa. E o que vai ser a altura?
A altura é a projeção desse vetor aqui no eixo Z. Então ele vai ser o quê? Como é que eu projeto em cima do eixo Z? Eu tenho que multiplicar pelo versor K, né? Então eu faria C escalar o versor K. Eu estou projetando o C na direção Z, né? Esse aqui é o X, Y, Z. Então daria módulo do primeiro, módulo do segundo, que é 1, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é aí esse beta. Então eu teria que o volume do prisma seria área da base, que é A vetorial módulo de A vetorial B, vezes a altura, que é módulo de C, que é a projeção de C na direção Z. Seria seu módulo de C, cosseno de beta. E o que é isso? Bom, eu sei que A vetorial B é esse vetor aqui, ó. É um vetor que está bem na direção. É um vetor que está bem em cima aqui, ó. Então, esse vetor aqui é o A vetorial B. Então, eu vou ter o seguinte, o que eu tenho aí, na verdade, é o A vetorial, tenho esses dois vetores com ângulo beta no meio. Eu estou fazendo o produto, quem é o produto escalar deles? O produto escalar deles é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Então significa que isso daqui nada mais é do que módulo de A vetorial B escalar C. Porque vai dar o quê? Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, né? Então esse daí é o volume do prisma, né? Então o volume de um prisma é o produto misto dos vetores que se encontram sobre as arestas deste prisma. Então se eu tenho um prisma, eu tenho um paralelepípedo, o volume deste paralelepípedo é o produto misto dos vetores que estão nas arestas deste paralelepípedo. Com relação à comutatividade, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, se eu tenho A vetorial B escalar C, obviamente que isso, o que isso vai dar na forma matricial? Isso vai ser, quem é A vetorial B, né? A gente sabe que A vetorial B a gente não colocou na forma de determinante, né? Então antes de fazer isso aqui, vamos... Bom, eu vou colocar, depois que eu esqueci de falar isso, eu vou voltar para isso. Mas aqui dá para fazer sem usar isso, ó. A vetorial B escalar C é a mesma coisa que A, que B vetorial C escalar A, que é a mesma coisa que C vetorial A escalar B. Ou seja, sempre que for cíclico, né, ele mantém o sinal. Mas se eu trocar a sequência cíclica, eu colocar B vetorial A, o sinal agora vai ser negativo, né? Então isso vai ser a mesma coisa que C
vetorial B escalar A, que é a mesma coisa que A vetorial C escalar B. E qualquer um dos dois que eu pegar um de cima e um de baixo qualquer, os sinais vão ser trocados, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse aqui e esse aqui, por exemplo, né? Qualquer dois que eu pegar, eles terão sinal trocado. Então, se eu pego, por exemplo, A vetorial B escalar C, isso é igual a menos C vetorial B escalar A, né? Certo? Porque essa sequência aqui é cíclica, ó, ABC, e a outra é anticíclica, né? É ACB, não é ABC, né? Ok. Como é que ficaria esses produtos na forma matricial? A gente sabe que na forma matricial a gente sabe quem é A vetorial B. Ele nada mais é. Na verdade, eu não coloquei nenhum na forma. Não fiz nenhum na representação cartesiana, né? Então vamos colocar aqui, na verdade, na representação cartesiana. Representação cartesiana. Então, uma coisa que vocês já viram, né, é que se eu tenho um vetor V, digamos, igual a Vxi mais Vyj mais Vzk, eu tenho um vetor W, Wxi mais Wyj mais Wzk. Vocês já viram que V escalar W, vocês viram isso lá em geometria analítica, é o módulo, a componente x do primeiro vezes a componente x do segundo, mais componente y do primeiro vezes a componente y do segundo, mais a componente z do primeiro vezes a componente z do segundo. Realmente dá um número, dá um escalar, dá um número, né? Agora, o produto vetorial, o que ele daria? Vou pegar a mesma coisa aqui. Eu vou apagar aqui. Então, o produto vetorial, nessa forma, ficaria como? Ele pode ser escrito como um determinante, ok? Então, na primeira linha eu coloco os versores, né? Vocês já viram isso, né, em geometria analítica. Na segunda linha eu coloco as componentes do primeiro vetor. Na terceira linha eu coloco as componentes do segundo vetor. E, finalmente, o produto, né, bem simples, finalmente o produto misto, que seria, no caso aí, vou colocar eu vou acrescentar mais um, VW e aqui A, VW aqui. Então daria QXI mais QYJ mais QZK. Então eu teria que V vetorial W escalar Q, isso seria igual a as componentes
do primeiro vetor, as componentes do segundo vetor e as componentes do terceiro vetor. Então esse seria o produto misto entre três vetores. E com isso a gente encerra essa parte inicial das operações vetoriais básicas, né?